Meu nome é Thiago Siqueira e hoje vamos falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Titãs, série transmitida pelo DC Universe e aqui no Brasil pela Netflix, que está chegando em sua segunda temporada. Bom, como o canal não existia durante a primeira temporada, então ficava meio complicado fazer review dela. Então, vamos entrar logo direto na segunda temporada e é isso. A série é baseada nas HQs da DC Comics, criadas por George Perez e Marv Wolfman. Lá nos anos 80, publicadas pela Abril e depois, muito depois, atualmente, na verdade, republicadas pela Panini. Bom, de todo modo, a série foi desenvolvida por Geoff Johns, o grande papa da DC, seja nos quadrinhos, seja em séries, seja em filmes. Greg Berlanti, que é o cara responsável pelo Arrowverse, por mais que a série não faça parte daquele universo lá das séries do Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, etc. E um carinha chamado Akiva Goldsman, que apesar de ter feito muita coisa boa, também é o responsável por... Batman e Robin. De todo modo, a série terminou sua primeira temporada de um modo bem estranho. O último episódio mostrou Dick Grayson, o Robin, que já havia queimado seu uniforme de Robin para tentar assumir uma nova persona, que ele ainda não decidiu qual é, Asa Noturna, dominado por Trigon, o pai demoníaco de Ravenna, ou Rachel, porque aqui ela ainda não assumiu esse codinome. E com os colegas titãs presos do lado de fora, com exceção de Mutano, que estava lá do lado da Rachel, e os dois têm uma proximidade muito forte. O grande problema desse episódio de estreia é sua estrutura, bagunçada. Por conta do cliffhanger criado na temporada passada, eles tinham um desafio de terminar a história apresentada ali e ao mesmo tempo apresentar uma história nova para a temporada. Essa é a diferença de séries, por exemplo, como Jornada nas Estrelas, Nova Geração, que ela fazia a mesma coisa. O último episódio da temporada era um cliffhanger, era a parte 1 de 2, com a parte 2 sendo na temporada seguinte. A questão é que Jornada nas Estrelas da Nova Geração era uma série um pouco mais tradicional, com histórias fechadas em cada episódio. Aqui são séries com histórias continuadas, ou seja, é uma saga durante a temporada inteira. Você fazendo isso, você acaba colocando nas costas dos episódios de estreia tanto a responsabilidade de terminar a história anterior e começar a nova. Por isso esse episódio com um pouco mais de 50 minutos de duração acaba ficando, arrastado. Ele tem duas tarefas e executa uma de maneira ok, que é de apresentar a nova história, para onde o conflito vai, para onde esses personagens estão indo, e não faz tão bem a finalização da história passada. A história do Trigun, a história do pai da Rachel, a história da Rachel. O conflito com o Big Bad, que é o Trigun, o demôniozão, pai da Rachel, etc e tal, termina de maneira absolutamente anticlimática. Muito disso se deve à forma como o conflito acontece. A gente tem de cara a evolução da Rachel e percebemos então que, na verdade, a primeira temporada não era uma história de origem do Asa Noturna, como todo mundo pensava, mas uma história de origem da própria Ravenna, com uma finalização bem tosca. Por mais que a gente tenha assim, o confronto entre pai e filha, etc., os atores não entregam. Por mais que a Tegan Croft seja uma boa Rachel e tenha entregado momentos de inocência, de desespero até, quando ela se transforma finalmente na Ravenna, o conflito dela com o Seamus Daver, que faz o Trigon, não é esteticamente bacana de ver e nem é emocionalmente recompensador. Parece que a gente passou uma temporada toda pra ver a Rachel fazendo um simsalabim e se livrando do problema. Parece até que os escritores, os roteiristas, estavam querendo realmente se livrar daquele vilão o mais rápido possível para poderem começar a temporada. E olha, quando você perde 35 minutos do episódio fazendo isso, nossa, parece um desperdício de tempo horroroso. Até porque a estrutura do episódio faz com que a Rachel resolva tudo sozinha. Gente, o próprio grito de guerra dos Titãs dos quadrinhos é Titans Together. Titãs em ação aqui no Brasil, mas Titãs unidos. E aqui ela resolve tudo só, até porque todos os outros caem de maneira bem fácil e extremamente burocrática nas mãos do Trigon, com exceção, claro, do Mutano. Ryan Potter faz o Gar Logan, o Mutano, e ele entrega realmente um par bacana com a Rachel e tal. Tem pouca coisa a fazer, tendo em vista que ele passa boa parte do episódio apanhando. Mas finalmente também vemos a evolução dos poderes no Mutano. Ele não precisando mais só se transformar só num tigre, ele realmente consegue se transformar agora em outros animais. E isso é visto de maneira bem clara aqui. O Brandon Thwaites, que faz o Dick Grayson, o Robin e o futuro Asa Noturna,
ele finalmente ganha uma direção aqui. Na primeira temporada tivemos vários momentos dele dizendo "Fuck Batman", agindo de maneira irritada com o seu antigo mentor. Descobrimos depois o motivo disso, dessas trevas que viviam dentro dele e ganham essa maquiagem esfumaçada como representação visual. Mas finalmente ele ganha um direcionamento mais adequado para o Dick Grayson, que é realmente um dos personagens mais interessantes do universo DC. Ele pega esse encargo para si de treinar esses jovens heróis, de fazer com que eles não cometam os mesmos erros que ele cometeu. O que linka muito bem com o diálogo que ele tem com o Bruce e fecha muito bem a relação dele com o velho bom Batman. Já os demais, Anna Diop, que faz a Estelar, aqui ela tem basicamente duas tarefas. Se bicar com a Donna Troy, com a Moça Maravilha, e brigar consigo mesma com a missão que ela tinha de matar a Rachel para evitar a ascensão do Trigon. Honestamente, todo o arco dela aqui e dos demais titãs é basicamente lutar contra os seus próprios demônios e perder. Esse é o detalhe. Os heróis aqui, com exceção da Rachel, que tem que ser a salvadora da pátria, todos eles perdem seus confrontos. O Mutano, ele tem a outra missão de, salvar a Rachel. E nisso nós vemos os heróis combatendo seus demônios. A Rapina e Columbo com aquela questão que a gente tinha visto na temporada passada com a morte do treinador. E agora vem também essa questão do abuso de drogas. E esse sendo o demônio que eles têm que combater. Que é algo tirado basicamente lá do Ricardito, o Speedy. O parceirinho mirim do Arqueiro Verde, que, como está ausente aqui, pegaram essa questão e colocaram para Rapina e Columba. Quanto à Moça Maravilha, Conor Leslie entrega a super-heroína mais super-heroína da galera toda. Apesar de Rapina e Columba terem seus uniformes e tal, mas a Donna Troy que age realmente como super-heroína aqui. Inclusive sendo com a cabeça mais no lugar e tendo o confronto mais dramaticamente interessante com o seu passado. Tendo que confrontar as circunstâncias que levaram à morte do pai dela. Infelizmente, esses duelos com esses demônios pessoais são feitos de maneira absolutamente burocrática. É uma coisa que, inclusive, eu reclamei lá no Rapadura quando eu falei do It capítulo 2. As duas coisas são bem parecidas, inclusive. Mas chegamos na segunda parte do episódio, que é a mais curta, tem um pouco menos de 15 minutos, que é realmente a introdução da próxima aventura, do que vai acontecer depois. E aqui a gente tem a conversa muito aguardada do Dick Grayson com o Bruce Wayne. E entra o Ian Glen lá, o Sir Jorah Mormont lá de Game of Thrones, obviamente tendo problemas em falar com um sotaque americano, o ator britânico tendo que falar com um sotaque um pouco mais estadunidense e nem sempre conseguindo. Eu gostei da escalação do Ian Glen como Bruce Wayne. Ele passa realmente essa vibe de guerreiro veterano de guerra, que já viu muita coisa e tal, tendo esse problema só com o sotaque. Até o visual dele lembra um pouco o Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, com as entradas, etc. E a conversa entre ele e o Dick é bem interessante. Os dois conseguem desenvolver seus conflitos muito bem. A gente tem toda a questão do pai que, por um lado, se vê orgulhoso do filho sair de casa, por outro, ele também sente uma dose de ressentimento por ser culpado por algumas falhas que o filho tem, pelo filho culpá-lo por essas falhas. Só que os dois aqui, eles conseguem chegar a um entendimento. Essa questão do Trigon começou mais ou menos como uma sessão de terapia pro Dick. E a gente vê um Batman bem diferente daquilo que havia sido citado pelo Dick Grayson na primeira temporada. A gente não vê o Batman em si, mas o Bruce Wayne, pelo menos, ele parece um cara mais centrado, um estrategista perfeito. Ele consegue saber exatamente o que dizer, na hora que dizer. Até mesmo quando ele parece fazer uma pergunta, aparenta que ele já tem a resposta na cabeça, que ele já sabe o que a outra parte vai dizer, o que o Dick vai dizer. É bem interessante, eu gosto desse Batman um pouco mais temperado. E tendo o visual realmente de um cara mais velho, ao contrário do que aconteceu com o Ben Affleck lá no universo do Snyder, realmente faz um pouco mais de sentido. Interessante notar que esse Batman ainda atua junto da Liga da Justiça. Temos uma menção aqui de que no começo do episódio, quando Rapina e Columbo chegam para pedir ajuda na mansão Wayne, o Bruce e o Alfred estavam fora, trabalhando junto da Liga da Justiça. Temos então um Superman nesse mundo, temos uma Mulher Maravilha nesse mundo, temos uma Liga. E a decisão de realmente mostrá-los como o Mágico de Oz, não olhar para a figura debaixo da cortina, é bem interessante. O que esse episódio também faz é apresentar o Slade Wilson, o Exterminador, Deathstroke the Terminator. Esse carinha aqui, ó, o cara que vai ser o grande vilão dessa segunda temporada, que estava aposentado até ouvir que os Titãs haviam voltado à ativa. Ou seja, temos aqui toda uma questão cronológica. Existia uma antiga equipe de Titãs que era formada pelo Robin, Dick Grayson, pela Moça Maravilha, Rapina e Columba.
E essa equipe acabou debandando por motivos que a gente vai conhecer durante essa temporada. Esse é o mistério dessa temporada, pelo menos pra gente. Por que a equipe debandou e qual a relação deles com o Exterminador. E por que o Exterminador, que parecia aposentado, ele quis realmente voltar ativo, voltar a ser o mercenário matador depois que viu que os Titãs voltaram de uma maneira anunciada pelo impetuoso Jason Todd. Uma das condições que o Bruce impôs foi justamente que o Jason Todd fosse treinado pelo Dick, o que vai gerar uma situação interessante. Os dois sempre tiveram uma boa química na tela, nos episódios que o Jason Todd apareceu na temporada passada e nesse, no qual o demônio que o Jason Todd teve que combater foi realmente a sombra do seu antecessor, promete alguns conflitos bem bacanas. O treinamento do Jason deve espelhar mais ou menos o que aconteceu nos quadrinhos quando o Dick Grayson acabou se tornando mais ou menos o mentor do Damian Wayne, o mais recente Robin dos quadrinhos, e que tem uma personalidade um pouco mais parecida com a do Jason Todd. Ou seja, a apresentação do conflito da segunda temporada, beleza, mas infelizmente a conclusão da temporada passada foi bem decepcionante. De todo modo, eu tô ansioso para conferir o restante dessa temporada de Titãs. Tem muita coisa vindo por aí. Pelo trailer a gente vai ter a apresentação do Aqualad, a gente vai ter a apresentação do Superboy, dessa vez na sua versão Connor Kent, o clone do Superman, a gente vai ter a apresentação do Krypto. Como a equipe de Titãs antiga vai reagir com o ressurgimento dos novos Titãs. E como vai ser esse confronto com o Deathstroke, além do que vai acontecer com a Kory, que ela foi escanteada totalmente no meio do episódio, e parece que ela vai ter um conflito em relação ao planeta natal dela, Tamaran. Bom, é isso, pretendo continuar com os reviews semanais de Titãs, e nos vemos na próxima. Tchau!